decidir? Eu não decidi, velho. Assim, mamãe faz só faz isso, assim. Aí você vai ter um tiozinho assim. E aí, gente? E o Alice? Começando a nossa live de quinta. Tchau, mamãe. Vamos agitando todo mundo aí. Vamos chamando geral. Vamos enviar aviãozinho é ruim, né? Vamos enviar o aviãozinho aqui, ó. Vamos ajudar. O povo vai entregar mais isso aqui. Bora. Bora avisar, bora avisar. Vai avisando aí, gente. Oi, Moreira. Liz, escreve seu nome, filho. Escrevi. Quem você tá avisando, papai? Oi? Quem você tá avisando aí na live? Ué, eu tô avisando todo mundo que a gente vai começar a live. Entendeu? A gente vem aqui, ó, nesse aviãozinho. Tá vendo esse aviãozinho aqui? A gente vem aqui, aperta e sai avisando todo mundo. Entendeu? Tava só vocês primeiro. Você? É, agora o pessoal tá entrando. A Lucimara aí. Tem um JS que eu não sei o nome. Aí o pessoal vai chegando e a gente vai conversando. Papai, como é que você sabe? Como é que você sabe que a pessoa tá dizendo que não dá pra ver? Aqui, ó. Tá vendo esse nomezinho aqui, ó? Tem nome, tá vendo? Aí a gente vai vendo quem tá entrando. Tudo bem, gente? Vambora. Quer fazer a live com a gente hoje? Não. Hã? Não. Quer não? Vamos conversar hoje sobre casamento. Quer conversar sobre casamento, não? Não. Certeza que não quer? Certeza. Deixa eu mandar mais aviãozinho aqui, ó. Vamos lá, Lucimara, JS, me ajuda também aqui, ó. Aviãozinho pra geral. Bora mandar pra galera. Vamos avisando que a gente já vai começar. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Vai lá, mãe. Dá um oi, fala boa noite. Oi. Boa noite. Carol já tá chegando e hoje a gente vai falar sobre reprogramação de casamento. Você já ouviu falar nisso? Você sabia que dá para reprogramar casamento? Sabia? Primeiro você tem que entender que casamento é programado. Então, seu casamento, ele foi programado. Então, sendo programado, dá para reprogramar. Fácil assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Venha, amorzinho. O quê? Ah, senta ali então agora um pouquinho, amor. Pra gente começar a conversar aqui. Pode ser? Mas eu queria ficar com o papai. Nós carregamos... Deixa eu começar aqui, a Carol tá chegando. A gente foi programado a vida inteira... Tudo bem, Lucimara? Oi! A gente foi programado a vida inteira sobre várias ideias de casamento. Você conhece alguma ideia errada de casamento? Tipo, a pessoa vai casar e o pessoal já começa a falar, já perdemos um guerreiro. Vamos ter esses negócios, né? Ou senão vai falar que casamento é igual piscina fria. O primeiro que cai chama todo mundo pra dentro. Já viu essa também? Ou senão vai falar que casamento é viajar casado, é pagar dobrado e divertir metade. Só tem coisa boa sobre casamento. Você já percebeu? Só ideia legal? E é interessante porque tudo isso você pensa que é besteira. Não, isso é só brincadeira, isso é só zoeira. Mas na verdade isso vai montando no nosso cérebro uma concepção de casamento. Aí a primeira crise que o casamento entra, a primeira discussão que o casamento entra, o que vem na nossa cabeça? Tudo aquilo que a gente escutou de errado sobre o casamento. E aquilo fica. Entendeu? Fica marcado. E a gente tem esse registro. Então é como se a cada discussão a gente fosse validando toda a besteira que a gente escutou sobre casamento. Tudo bem, amor? Boa noite. E aí? Eu só não quis te interromper. Eita, desculpa. Cuidado, esse negócio aqui tá pra cair daqui pra ali. E aí, Lucimara? Aqui, ó, vou colocar aqui. Você já falou pra mandar aviãozinho? Já falei. Vamos agitar aí. Maria, pode baixar muito, e muito. Tá aí do seu lado, ó. Pode baixar com força. Então, o que eu tava falando pra vocês, então existe uma programação. Então, a gente vem programado. E não é só isso. Só um pouquinho. E não é só isso. A gente vem programado já de casa. A gente já recebe essa programação. Nós temos uma programação prévia de casamento.
É só você parar pra reparar. Você tá falando aí, né, dos dizeres aí do... Não, porque é cheio das piadas sobre casamento, né? Pode baixar mais, mano. Mas na verdade é mais do que o que é dito na sociedade. É mais. É sobre o que é dito na sua casa. Isso sim, definitivamente programa. Então, ou seja, o que você escutou uma vida, o que você viu uma vida na sua casa sobre casamento, o que você viu, inclusive, principalmente pai e mãe, mas também de tios, o padrão familiar que estava ali na sua família. A tendência de você repetir, ou então criar uma aversão muito grande e querer ir para outro extremo, que também não é o certo, é enorme. Então, na verdade, é muito interessante isso, é até chocante. Mas tem pessoas que, dependendo do trauma que foi vivido na família, papéis que são pesados, a pessoa tende até mesmo, tem algumas pessoas que se boicotam e acabam que nunca casam. Tende a fugir do casamento, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque essas programações, elas são muito pesadas e elas determinam a nossa vida. Gente, é só você pensar o seguinte, ó, 90% das decisões que a gente toma são inconscientes. Sabia disso? Sabia que 90% das decisões que você toma no seu dia a dia, elas são inconscientes. Ou seja, você toma decisões e não sabe por que tomou, você não vê que tomou, você não entende de onde veio essa decisão que você tomou. E você acha que com o teu casamento seria diferente? Ou então... Você acha que com você é diferente? Eu vou te falar, o seu casamento, a sua decisão de casamento, ela tem muito mais informações que você não vê do que você imagina. Exatamente. Vem carregado. É assim, então, por exemplo, como é que eu sou com o meu cônjuge? Sou totalmente frio? Sou totalmente desconfiado? Ou então eu me entrego mais ou menos àquele casamento? Ou então eu tendo a... o meu pai, por exemplo, era um mulherengo. E aí eu vou e de novo caso com um mulherengo. Por que eu fiz isso? É o padrão e é muito louco, até inclusive a gente virar e falar e pensar que uma pessoa poderia sequer... Ai, tá ruim assim pra mim. Encaixa. Que eu poderia escolher um padrão pior. E infelizmente eu posso escolher, porque é o que o meu inconsciente conhece. Então, eu não sei se, assim, é terrível isso. Mas, por exemplo, tem casos de pessoas que foram, inclusive, estupradas mais de uma vez. É que eu tô falando por conta do padrão. E é muito pesado isso, né? E aí você vai vendo, aí você fala, gente, mas por que repetição disso na vida? Ou então uma repetição de casos, de tragédias numa família, já viu? São padrões conhecidos, infelizmente. E a pessoa não gosta, ela foge a vida inteira, ela busca fugir daquilo, mas ela acaba caindo novamente na situação. Entendeu? E sabe por quê? Porque o teu cérebro ele funciona assim, ó. Na nossa primeira infância, a gente pega a primeira infância, fase gestacional até 7 anos de idade. O cérebro está em fase de maturação, o sistema nervoso. Entendeu? Então o sistema nervoso ele vai estar completamente maduro, pronto, preparado por volta dos 6 anos de idade. Então nesse processo o cérebro entende o seguinte: toda informação que eu captar aqui nesse momento de vulnerabilidade da minha vida é importante para mim. Né? Por quê? Porque aí estabelece padrões. Então tudo que está acontecendo ao teu redor, você está fazendo literalmente um check. Você vai vendo, check, você vai gravando. E à medida que você vai gravando, aquilo se torna um padrão para você. Aquilo se torna o normal para você. E querendo ou não, o cérebro ele vai funcionando para criar um ambiente de normalidade para que ele possa ficar tranquilo. Então sempre que ele detecta algo que é normal,
ele fica tranquilo, ele fica em paz, porque ele se sente aconchegado, ele se sente confortável. Então, o que a gente está falando disso? É porque quando a gente fala que o seu casamento ele foi programado, é porque enquanto você não enxerga, né, os padrões que você acabou trazendo para o teu casamento, você está... O que foi? Você quer que chegue para aí? É porque eu tenho que ficar fazendo força. Vamos pra chegar poder... para cá. Enquanto você não entende os padrões Agora. que você carrega, você está fadado a repeti-los. E você repete sem ver. Não é algo que você tem controle. Então, assim, a primeira coisa é olhar para os padrões. Quais são os seus padrões? Que padrões são esses? Você precisa olhar primeiro para o padrão de casamento dos seus pais. Que tipo de casamento os seus pais tiveram? Que padrão de relacionamento eles estabeleceram? Existia cumplicidade entre eles? Existia envolvimento? Existia sexualidade entre eles? Tudo isso são informações importantes para você começar a entender. E sexualidade, quando o Diego tá falando aqui, não tá literalmente falando que era feito qualquer coisa na sua frente, não. Não. Ele tá falando no sentido assim... De carinho, sabe? Se você via que o seu pai ele amava a sua mãe, existia expressão de afeto, existia aquela coisa do olho no olho, aquele risinho, aquele sorrisinho que só os dois entendiam, entendeu? Se existia esse clima. Porque se você cresce vendo tudo isso, essas peças no lugar, você fez um clique ali, copiou, e deu uma hora você vai colar. Eu ia falar gravar e depois apertar o play. Hoje é copia e cola, né? Então você vai, copia, e uma hora que for necessário, você vai apertar o botão e vai colar. Padrões. E a coisa mais interessante é que esses padrões, eles se repetem. Entende? Ou então, se não repete, mas às vezes você, por exemplo, desempenha um papel muito importante na sua família. Então, por exemplo, você tem um papel de fidelidade muito grande com o seu pai, no caso da menina, né? A chance de você se entregar de verdade a um próximo casamento é minúsculo. A chance de você realmente entrar no casamento e fazer a coisa dar certo e realmente estar ali de verdade, sabe? E ser de verdade uma esposa, ser de verdade uma mãe é minúscula. Por quê? Porque você tá olhando o tempo todo para trás. Você tá preso em papéis. Então, ou seja, é muito impressionante como que uma programação feita, inclusive desde a infância, com coisas que você ouviu, coisas que você viu, Coisas que você rejeitou. Coisas que você rejeitou, vão determinar o seu casamento. Então, o casamento que você tem hoje, o casamento que você está hoje, ele não caiu no seu colo. Não é nada ao acaso. Ele não veio por acaso. Aliás, é tão interessante isso que até o cônjuge que você escolhe vai completamente de acordo com a sua alma, com a forma que você pensa de casamento naquele momento. Entendeu? É interessante que você vai acabar escolhendo uma pessoa, você vai estar na hora de você casar. Casamento é decisão, casamento é binário, eu tô casado e não tô casado, não existe meio casado, né? Então é sim ou não. Então quando você decide casar, você fala, vou casar. Agora quando você vai escolher com quem casar, você vai escolher alguém que se encaixe num padrão de casamento que você tem. Se o padrão é horroroso, na sua cabeça. Se o padrão é horroroso, você vai procurar uma pessoa que seja o oposto, para tentar não repetir as dores que você viu a sua mãe vivendo e você como filho também viu. Se é mais ou menos, se é aceitável, você vai literalmente procurar alguém para se encaixar nesse padrão. Mas aí que tá a bagunça. Por quê? Porque eu carrego um padrão. Eu vi um tipo de casamento que era diferente do casamento que a Carol viu. Pensa nisso. É diferente. Então, aos meus olhos, a Carol se encaixa no padrão de casamento que eu vi. Aos olhos dela, eu me encaixo no padrão de casamento que ela viu. Ou então do padrão de casamento que eu rejeitei, né? Exatamente. E aí que tá a bagunça. Porque quando a gente se casa, a gente vem programado para um casamento. E aí que os conflitos começam a acontecer. Porque a gente começa a brigar para poder estabelecer cada um o casamento que viu. Ou fugir do casamento que não quer de jeito nenhum. Então, essa programação
ela tem forte impacto na nossa vida até o momento que a gente começa a enxergá-la. Porque enquanto o inconsciente ele está ali guardado, ele tem poder, ele dirige a sua vida. E você vai começar a chamar isso de destino. Você vai falar, não, é o destino. O destino, não é o destino. É o inconsciente no controle. Dá sono, filho, né, mãe? Mas eu também estou com sono. É de grávida mesmo. Não, então não tem nem desculpa de estar grávida. É sono mesmo. Mas, eu até perdi o que eu estava falando. Foi curtir com a minha cara, né, meu filho? Deu mal. Não posso perder. O que eu estava falando? Se deu mal. O que eu estava falando? Você não estava prestando atenção no que eu estava falando? Não, tava bocejando, né, Diego? Mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, mas você tava falando dos padrões. Eu tava dando continuidade. Conflitos. Então a gente começa a entrar num conflito porque é uma queda de braço. Sou eu tentando impor para ela o padrão de casamento que eu vi e ela da mesma forma. Inconsciente que eu estava falando. Porque o inconsciente, ele tem total controle na nossa tomada de decisão. Você não sabe por quê. O seu cérebro, ele tenta encurtar o caminho. Gente, se tiver dúvida, inclusive, por favor, nos tragam. Que isso é um pouco complexo. E ajuda também no bate-papo. Então, enquanto é inconsciente, você simplesmente está entregue aí. Você está entregue. Você não entende por quê. Aí o que acontece? O que é trazer a consciência? Por que a gente fala de consciência integral? Porque é gerar uma nova consciência. Porque é só quando você tem consciência que você olha e fala, nossa, agora eu entendi. É como se você visse algo que sempre esteve ali, mas você não percebia. Então, começar a enxergar esses padrões, você começa a entender as suas reações, as suas atitudes. É porque é muito interessante que se eu começo a entender por que eu entrei num casamento, como que foi programada a minha mente, quais são as minhas dores, quais são os meus vazios e tal. Eu entendo por que eu entrei naquele casamento. E eu entendendo, então, por que eu entrei, eu entendo como eu posso resolver esse casamento. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu entrei no casamento foi porque eu queria muito, tanto que a gente vai abordar rapidamente sobre as razões de se entrar num casamento. Boa. E eu entrei porque eu queria muito fugir de dores que eu tive na minha infância, de dores que eu tinha no sistema familiar. E sabe a merda que eu fiz? Foi porque eu acabei arrumando um homem que me fez viver exatamente o mesmo padrão que eu vivia na minha família. Ou seja, sair fugindo pra nada. Na verdade, quem foge... Fugir do buracão no outro. Quem começa qualquer situação na vida fugindo, vai continuar fugindo. Pô, legal isso. Até... Lei do princípio. Já vamos falar das 4 razões. Deixa eu só terminar desculpa, o meu raciocínio. Foi mal. Até hoje eu tô estressada com ele, gente. Hoje eu tô estressada. Tô no céu. Vou ficar quieto, vai. Enfim. E aí eu fugindo e... Mão no queixo é sempre um sinal ruim, viu, gente? Não, é porque eu me perdi. Eu entendi a mão no queixo. Eu me perdi. Eu entendi. E aí a gente... e eu fugindo e acabei caindo no mesmo padrão. Um padrão da mesma forma que eu fui tratada em certos aspectos na vida. E a gente naquela crise do casamento, e o Diego me fazendo viver de novo a mesma coisa. Me fazendo não, porque olha, eu passando a responsabilidade pra ele. Foi aí que eu entendi qual era a minha responsabilidade. Em vez de ficar só culpando, em vez de ficar vendo, eu passei a olhar e falar, o que afinal de contas eu vou fazer nisso daqui? E foi aí que eu virei, e como a gente usou o termo no Stories de hoje, eu adultizei e falei, cara, realmente o Diego não vai ser a solução para minha vida, ele não é a solução para meus problemas. E eu fui entender por que eu entrei no casamento. E no que eu entendi por que eu entrei no casamento, eu entendi então o que estava me faltando, qual era a minha dor,
que eu precisava ser cuidada e parei de finalmente ser um peso na vida dele, parei de ficar ali exigindo dele, coisa que inclusive ele não conseguia dar, entendeu? E nisso eu fui resolver as minhas bagunças, eu fui resolver as minhas encrencas aqui, pessoal, fui resolver as minhas carências, fui resolver traumas que eu tinha tido na minha infância, fui resolver situações que estavam presas e no final das contas, o que aconteceu? Eu já não precisava mais do que ele ia me trazer, do que ele ia me dar. E do que eu não precisava mais, então eu passei quando eu vi, já nem estava mais exigindo aquilo tudo. Ele começou a mudar. Não, é porque a gente fica doido. Aquilo que a gente falou, foi na live na terça sobre isso? Ou foi? Não sei. Acho que foi na terça. Porque aí a gente fica doido. Porque entenda o seguinte, enquanto a gente está discutindo que está no bate-boca, tá todo mundo cabeça quente, né? Então, eu querendo impor o meu método, eu impor o meu padrão e ela vice-versa, tá certo? Agora, vocês estão ouvindo o desenho daí, gente? Tá dando pra ouvir? Moleque, baixa um pouquinho o desenho, por favor. Acho que agora tá bom. Tem que abaixar no 0? Não, no 5, no 10, tá bom. Olha só, já tá. Ah, entendi, então no 5 tá bom. Aí a gente fica tentando impor as coisas um pro outro. Aí a briga não faz sentido. A gente fica se batendo, literalmente. Não no tapa, gente, mas assim, tá entendendo, né? O conflito, o embate é direto. Aí a Carol, por que a Carol? Geralmente é a mulher que enxerga a bagaça. A mulher tem sensibilidade pra coisa. Homem não. Homem tá jogando pra frente. Homem joga pra frente. Porque o homem foi feito pra pensar assim. O homem foi feito pra dar direção. Então assim, homem joga pra frente. Se não vai resolver hoje, resolve amanhã. É do homem isso. A mulher não. A mulher ela tem a necessidade do presente, da construção, da edificação. Então ela quer resolver hoje. E ela não encontrando resposta, onde que ela vai procurar? Ela vai procurar ajuda. Certo? E foi o movimento da Carol. E quando ela começou a se conhecer mais, é quando a gente fala do autoconhecimento. Autoconhecimento, é coisa de coach. Não, autoconhecimento, todo mundo precisa passar por isso. Todo mundo precisa olhar para dentro e começar a enxergar e entender as bagunças que carrega. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, em todos os sentidos, né? Eu preciso saber as minhas verdades. Antes, inclusive, de saber as verdades por aí, as verdades de fora. Antes de mais nada, eu preciso saber as minhas verdades. O que que me acomete? Por que que eu tô ansioso? Por que que eu tô triste? Por que que eu só atraio gente ruim? Por que que minhas finanças estão uma bagunça? Eu preciso saber a minha verdade. Por que que meu casamento não funciona? Por que que eu não tenho um casamento que eu gostaria de ter? Enfim, são N bagunças que a gente carrega. Aí que eu tava falando, é porque a Carola foi, então ela começou. E a Letícia ainda tá comentando aqui, ó, quando a gente não consegue se preencher, a gente acaba criando expectativas. E isso é o que mais acontece. Na verdade, é difícil alguém falar que não casou para ser preenchido em algo, para melhorar a sua vida em algo. É muito difícil dizer que não se tem, dizer que se tem uma maturidade tão grande quando se casa, sabe? Até porque tá todo mundo... Gente, entenda. Você pode namorar 20 anos com a pessoa. Quando você casa, vira uma chave que é como se você ainda não conhecesse aquela pessoa 100%. Você acaba, como é que fala? Você acaba entrando em quartos que estavam fechados. Você acaba pisando em campos minados que você achava que não existia. Porque você passa a conhecer a pessoa em um outro nível. A coisa mais engraçada. Mas eu moro com ele, eu moro com ela. A gente é juntado. Ouça o que eu estou falando para você. Você precisa resolver a tua vida. Homem juntado não faz o menor sentido. Então você vai assumir a tua mulher, resolve isso aí e você vai ver que no dia que você disser sim, você assinar os papéis, você for abençoado ali no teu casamento, as coisas vão começar a aparecer. Porque a gente começa a entrar na vida do outro de uma forma diferente. E essa forma diferente incomoda. Agora, o que eu falei foi que a Carol foi a primeira a perceber. E quando ela começou a mudar... mas esse jeito que você tá falando como se o casamento então viesse pra acabar com a vida de uma pessoa. Não, ele veio pra revelar. Não, ele veio pra revelar. Eu não falei que homem, ele cresce até um certo limite. Só ele casando para ele poder crescer mais, para ele poder produzir mais, para ele poder alcançar mais. É assim que a vida funciona.
Então, o que eu falei foi, mulher tem percepção primeiro. A mulher ela tem a necessidade de arrumar a casa agora. Homem protela. Então, a Carol, emocionalmente, ela tem uma visão muito mais apurada do que a minha. Eu sou muito mais racional. E ela começou a mudar. Ela começou a mudar. E ela mudando começou a mexer comigo. Por quê? Porque as demandas que ela tinha antes comigo, ela começou a não ter mais. E eu fiquei olhando para ela e falei, gente, então tem esquisito esse negócio. Eu falei, você está muito estranho. Você está muito estranho. Você está muito dona da razão. Ela não estava falando mais nada, mas na minha cabeça, né? Ela estava muito dona da razão. E foi aí que eu fui impelido a fazer alguma coisa. Eu ia perder minha mulher. Entende? É como se ela fosse crescendo e eu não. É como se ela fosse amadurecendo e eu não. No entanto, que foi uma das perguntas no Stories hoje, foi como que eu faço para amadurecer a minha relação? Amadureça você. Se um amadurece, mas amadurece de verdade. Por quê? Porque eu tô falando desse jeito? Porque mulher em especial é danado para isso. A gente muda pensando se o outro vai mudar. Isso não é mudança de verdade, gente. A mudança de verdade, ela é profunda, ela é do fundo do coração e tanto faz como é que o outro vai fazer, como é que o outro vai reagir, o que o outro vai me dar. Eu tô mudando para mim. Então, enfim, quando eu mudo de verdade, eu decido, chega desse relacionamento cheio de mimimi, ou cheio desse relacionamento de briga, ou cheio desse relacionamento de tanta carência que eu fico ali exigindo e querendo, e nunca consigo encontrar. Enfim, se você realmente cansar desse relacionamento de infância, né, de criança, o seu relacionamento vai subir de nível. E mesmo que o outro fique tentando ser infantil com você, você já está em outro nível. A verdade é a seguinte, é que o casamento, antes de serem duas pessoas pensando, né, é preciso pensar e olhar para o indivíduo. Então, você quer melhorar o casamento, você quer melhorar o seu relacionamento, você quer melhorar, você quer transformar isso tudo. Primeiro você tem que transformar você. Primeiro você tem que preencher você. Você tem que curar você. E não é egoísmo. O negócio é que somente pessoas verdadeiramente inteiras conseguem somar e então uma ajudando a outra cumprir o seu propósito. Como é que fala? Responder aqui nessa terra o chamado que Deus tem para você e para o seu cônjuge, entendeu? E nada potencializa mais você do que um casamento. Nada. Nada revela mais você do que um casamento. Casamento é como se fosse um amplificador. O casamento, ele amplifica tudo. É por isso que tem tanta treta. Porque o que antes poderia ficar escondido, depois do casamento não fica mais. Mas não fica mais não é para poder gerar atrito. Não fica mais com propósito. Porque aquilo que vem à tona, eu tenho a oportunidade de resolver. De restaurar aquilo. Eu em mim e a Carol nela. E tem que ter um maior cuidado. Porque assim, a gente está no maior perrengue no casamento, aí chega todo mundo, não, a gente vai ter que procurar ajuda, a gente vai procurar terapia e tudo mais. A gente tem que ter um cuidado danado, né? Porque a gente fez algumas terapias, até que a gente chegou numa terapeuta que, nossa, foi um anjo de Deus, né? Nos abençoou de um tanto assim absurdo. Inclusive, muito do que a gente compartilha hoje foi ela que nos ensinou, né? E foi ela que nos direcionou em vários cursos, enfim. E fez toda a diferença. Porque você vai no terapeuta, ele entende a sua dor, fala, não, você não pode aceitar isso, a vida é muito curta, né? Ele não te merece, vai ser feliz, vai ser livre, que não sei o que lá. Pô, aí a pessoa acha que é tudo que ela queria escutar. Pô, não é verdade, eu tenho uma vida longa pela frente, eu não posso aceitar isso. E tá tudo certo. Mas aí que vem a consciência integral. O que é a consciência integral, gente? É corpo, alma e espírito. Quem traz o propósito é espírito, é oração. Então, muitas vezes, você está de saco cheio do teu casamento, você acha que não dá mais. Mas é a hora que você vai lá para a palavra, você vai orar, né? E o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Fala, calma,
Calma que nós vamos reverter isso. Calma que nós vamos resolver isso. E é exatamente essa voz que te faz permanecer, que te faz buscar mais respostas, entendeu? Agora, salvo, vamos lá, deixar muito claro aqui, tem casamentos que já foram destruídos, já existe agressão, entendeu? É cada história que chega pra gente, você desacredita nas situações, no tamanho de destruição que o ser humano é capaz de gerar um com o outro. É absurdo, né? Tem casamento aqui que a mulherada tinha que dar parte na polícia, entendeu? Tinha homem aqui que tinha que dar parte na polícia também. É outro tipo de situação. Eu estou falando de casamento, eu não estou falando de bagunça, tá? Não estou falando dessa tragédia, estou falando de casamento, onde existem dois adultos que se amam, que começaram se amando, que existe amor, que existe aliança, que existe uma vontade mútua de fazer a coisa dar certo. E muitas vezes, essa vontade mútua, ela fica em cima só de um, sabia disso? Às vezes, é a mulher que enxergou e está ali pagando um preço pelo casamento. E Deus vai honrar essa mulher. Muitas vezes é o homem que enxergou e está ali pagando um preço pelo casamento. Deus vai honrar esse homem. A questão é que, para casar, precisa ter consenso de dois. Para separar é fácil, precisa só de um. Um querendo, um falou assim, ó, para mim chega, pum, acaba o casamento. Por quê? Porque é um processo de construção. Agora, quando você começa a ver as tragédias do seu casamento que você já passou, as bagunças que você já criaram, olha para trás para você entender como que você foi programado. Olha para trás para você ver se as suas reações, se as suas atitudes, se as suas decisões não estão espelhando coisas que aconteceram lá atrás. E você não conseguiu reverter. E você fatalmente vai estar passando isso para frente. Porque os seus filhos estão vendo a mesma coisa. A verdade é a seguinte. Tem uma questão, e que ela inclusive é mais profunda, mas que ela é real. Uma das grandes formas de você acessar o seu inconsciente, sabe qual é? É você vendo o tipo de pessoa que você atrai, o tipo de relacionamento que você atrai. Por quê? Porque a outra pessoa espelha você. O tipo de relacionamento que você tem espelha você. Espelha o seu inconsciente. Espelha suas dores. Espelha os seus traumas. Então, um exemplo assim, né? Você tá num casamento no qual você é muito desvalorizado. No qual você... Geralmente se a mulher é muito desvalorizada. Engraçado, mas geralmente é o homem que faz essa cagada, né? Geralmente, mas a gente tem vê casos. isso acontecendo muito com o homem. Tem casos. E você é muito desvalorizado, você é rebaixado, você... por aí vai. Na verdade, isso tudo espelha traumas que estão dentro de você. Nenhuma pessoa é desvalorizada pura e simplesmente. Ela permite essa situação. O inconsciente dela atraiu. Então, ou seja, isso evidencia uma falta de valor que você mesmo se dá. Isso evidencia uma falta de valor que você recebeu também desde a infância. Isso evidencia coisas do seu passado. E que se você se permitir, fala, cara, eu tô num relacionamento aqui tóxico e que eu tô sendo super desvalorizado. O que isso diz sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha infância, sobre os meus papéis? Entendeu? Isso foi uma das coisas que eu fui, por exemplo, que eu descobri por completo nessa situação com o Diego. Porque o Diego, quando a gente casou, eu era a última da fila. Eu era a última a ser valorizada. A ser escutada, eu era a última. Eu ainda não sou muito escutada hoje em dia, não. É sim. Mas enfim, eu era a última. E aí eu naquele chororô, e gente, mas como assim? Esse homem não me valoriza, esse homem não me trata como prioridade. Mas eu não enxergava isso. Ela reclamava e eu achava que era frescura dela. Mas olha como eu era chata. Hoje eu vejo e falo, cara, que chata que eu era. E aí, graças a Deus, finalmente eu saí dessa chatice e falei,
peraí, para. Porque eu entrei nesse padrão de ser colocada como a última da fila? Por que eu fui me meter nessa situação de ser desvalorizada? E por que eu tô aceitando isso até hoje? Nessa história, muitas das pessoas, é aí que a pessoa se separa. Eu sugiro que antes de qualquer pessoa se separar, que faça esse exercício de olhar lá para trás, de olhar para uma vida, de entender por quê. Porque o seu cônjuge, o casamento conta suas dores. Então, enfim, eu fui ver um padrão de uma vida toda no qual eu era sempre colocada pro último lugar da fila. Interessante. Então, o que eu cheguei a... E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, o meu problema não é o Diego. Meu problema não é o casamento. O meu problema é o padrão que eu vivi uma vida toda e que eu tô repetindo. E que então, portanto, eu preciso sair desse padrão. No que eu então percebi, eu passei então a fazer várias coisas. Uma delas foi fazer terapia, por quê? Porque eu queria então saber os meus padrões, eu queria me entender, fui passar a cuidar de mim, fui passar a ver meus hobbies, fui passar a cuidar do meu corpo, fui passar a fazer várias coisas comigo mesma e passar a amar isso tudo, passar a ver, cara, já é o suficiente. Fui passar a cuidar da minha casa para trazer aconchego pra mim, independente de quem tava ali comigo, se Diego queria estar comigo, se o Diego não queria estar comigo. Eu queria uma casa aconchegante pra mim. E enfim, nessa busca toda, nisso tudo, eu fui tratando padrões de uma vida inteira. E sabe o que acontece quando você trata o seu inconsciente? Quando você sai do padrão de pensar. Então, no meu caso, por exemplo, era o de ser a última da fila, certo? Quando você sai desse padrão, você ensina como o outro deve te tratar. Só porque você precisa sair desse padrão de verdade. Você não pode ficar fazendo joguinhos com a outra pessoa. Você precisa se curar de verdade. Você cria um padrão diferente, né? Porque a verdade é a seguinte: nós ensinamos para o outro como ele deve nos tratar. Nós que toleramos ou não diversas situações. Nós que colocamos os limites e falamos até onde o outro deve ir, até onde o outro pode chegar, o que eu aceito, o que eu não aceito, entendeu? E muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, você não vai falar, é sobre posicionar, entendeu? Você literalmente não aceita mais esse desvalor. Então, por exemplo, um dos grandes posicionamentos, que eu era a última da fila, então eu literalmente passei a ser a primeira da minha fila pra mim mesma. Então eu amava, inclusive, a minha casa mesmo se o Diego não quisesse estar. E a gente passou por uma situação aí que a gente literalmente ficamos nós dois morando em lugares diferentes. Nisso eu estava me posicionando, eu estava dizendo para o mundo, para mim mesma, olha, não interessa como o Diego me trata, não interessa como as outras pessoas me tratam, o que interessa é que eu me amo, eu me valorizo, eu adoro minha companhia. E nisso os outros vão passando também a entender, cara, essa mulher ou esse homem, ele é muito importante. E é assim, ele vale muito. Então, se ele vale muito, as outras pessoas passam a enxergar o seu valor. Agora, se você não se valoriza, se você não se ama, o quê? Se você não se ama, quem vai te amar? Tá entendendo? O que você tá rindo? Fala aí. Aqui. Da descarga. Gente, é criança, tá?
Enfim, como diz a Letícia, uma mulher segura de si é um perigo. Ontem mesmo a gente estava falando na live, eu e a Giovana é nutricionista. Ela tem trabalhado muito com a gente no TAG. E a gente falando de se achar. Cara, até onde tá errado você se achar? Ou seja, se achar significa o quê? Saber quem você é, puro e simples, né? Você achar que você é melhor que ninguém, não. E nem pior que ninguém. É você saber quem você é, você saber que você vale muito, você saber que você é importante, você saber que pode ninguém ter desejado você vindo aqui nesse mundo. Nem seu pai, nem sua mãe, mas Deus te quis e você ganhou vida e você se ama e ele você fez questão de você. E pronto, e já é o suficiente, entendeu? Então, assim, E é engraçado porque à medida que vai se sentindo inteiro, tanto o homem quanto a mulher, à medida que a gente vai se sentindo inteiro, o casamento começa a ganhar vida. A Entendeu? Letícia disse que assusta tanto com a mudança que até para de jogar futebol. É pesado, hein? Letícia, essa mudança não chegou aqui em casa ainda não. Isso? Depois você me ensina como é que é. Porque Não, essa fala daí. Besteira. Fala besteira não, senhor. Fala besteira não. Não, mas tô brincando. Mas hoje em dia, do tipo que vai pra futebol, tá bom também, tá maravilhoso. Nossa, aqui em casa, tão gostoso. Não, mas muda por completo, gente. O importante é isso. É que quando um desperta e começa a colocar as peças no lugar, o outro é obrigado a colocar as peças no lugar. Entendeu? É como um tabuleiro de xadrez. Uma peça mexeu do lado de lá, você tem que reagrupar suas peças aqui. Tem que rearranjar as peças. Porque o jogo está acontecendo. E na verdade, no casamento é um jogo que os dois ganham. Quando você começa a colocar as coisas no lugar e começa a enxergar, é meio que um jogando para o outro. Por quê? Porque a Carol, ela consegue enxergar. Ela não tinha muito tato para falar, não, mas hoje bastante. Mas a Carol, ela consegue enxergar pontos fracos em mim que me passava batido. Eu ainda não tenho muito tato para falar, Diego. Que isso, você é um doce para falar. Um doce. Da mesma forma que eu consigo enxergar nela pontos fracos que ela não conseguia enxergar. E pontos fortes também, isso é importante. Porque ela enxerga potenciais em mim que passar batido para mim, e da mesma forma eu enxergo nela. Então é nisso que a gente começa a cooperar um com o outro, para que a gente possa construir algo melhor do que a gente recebeu. Agora, como é que eu vou construir algo melhor do que eu recebi se eu nem entendo aquilo que eu recebi? Se eu não levo em conta aquilo que eu recebi? Entende? É igual assim, gente. A Carol, né, a gente casou. E eu sempre... O meu pai, ele é diferente de mim. Eu sou todo falador. Eu falo, né? Eu sou mais expressivo e tudo mais. E eu achava que eu ia casar e eu seria dessa forma com a minha mulher. Aí a gente casa e começa as discussões. Aí o que eu encontro? Eu encontro a minha mulher reclamando de mim as mesmas coisas que minha mãe reclamava do meu pai. Eu falo, mas eu nem parecia com meu pai assim. O meu jeito não é tão parecido com meu pai assim. Só que na hora de tratar com ela, o que eu oferecia a ela? Aquilo que meu pai me ensinou. No sofá não, mulher. Aqui, isso, para não sujar o sofá. Então o que eu oferecia a ela? Ela tá comendo uma gelatina colorida Deliciosa. que nós duas fizemos, gente. No sofá não. Depois vocês olhem lá no meu stories. Isso. A Liz não sabia se ela comia, se ela fazia a gelatina ou se ela brincava. Faz tudo, né, meu amor? Faz tudo, mulher. Mas é muito bom isso pra quem é mãe, ó. Eu vim aqui? Ou pra quem é pai também. A cozinha é uma excelente forma de interação com o filho. Na França, por exemplo, eles levam isso a sério. Eles botam as crianças pra cozinhar mesmo. Porque isso é uma forma excelente de conectar a família, de ensinar a criança também sobre coordenação motora, sobre disciplina, porque na cozinha você tem que seguir uma receita. Então, assim... É fantástico. Desde que eu li um livro de uma francesa, eu passei a aprender. E a Liz adora, né, filha? O que eu tava falando? Dos padrões.
Aí eu vi a Carol reclamando de mim, coisas que minha mãe reclamava do meu pai. E que eu olhava aqui e falava, gente, mas como é que meu pai não enxerga? Como é que meu pai não entende o que minha mãe está querendo? Como é que meu pai, sabe? Porque filho, ele tem solução, né? Então eu enxergava aquilo e falava, como é que pode meu pai? Agora, na prática, quando era a minha vez de entregar para minha esposa, eu entregava exatamente aquilo que meu pai entregava para minha mãe. Foi aquilo que ficou gravado em mim, as reações, Era o que você as viu, respostas. Né? O que você viu. Foi o que eu vi, é o que eu tenho para oferecer. Enquanto ela não me mostrou isso, né? Enquanto eu não conseguia enxergar isso, eu não conseguia mudar isso. Na verdade, eu achava que era loucura. Daí eu falei, gente, onde que ela está tirando isso? Eu sempre fui atencioso, eu sempre fui carinhoso. Só que na hora do vamos ver, o que acontecia? Eu não entregava. Padrões, programação. Agora, como que eu vou reprogramar isso? Eu preciso entender, primeiro eu preciso enxergar. Uma vez que eu enxerguei, a partir de agora, eu consigo tomar decisões diferentes, eu consigo reprogramar, criar um novo caminho. Porque o normal é eu reagir daquela forma. Assim como o normal dela é reagir de alguma forma. Porque foi como ela viu a mãe dela sendo esposa. Era o papel de esposa que ela via. Então, na hora do casamento, como é que ela vai lidar comigo? Ela vai entregar para mim o que ela viu, foi o que ela aprendeu. Copia e cola. É nisso que a gente tem que enxergar. Porque muitas vezes a gente está repetindo com os nossos filhos dores que a gente viveu e não concordava na infância. Entendeu? Pais que não chegavam em casa, sabe? Pais que trabalhavam e demoravam muito para voltar para casa. Aí sabe o que acontece? O caboclo casa e ele não volta mais para casa. Ele quer ficar fora de casa. Ele quer ficar fora de casa o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não sabe o que é um marido chegando em casa depois do trabalho, lidando com esposa e filhos. Ele não tem essa mensagem, ele não tem essa informação na cabeça. Então aquilo que ele não sabe, ele foge, mesmo que inconscientemente. Ele cria coisas para fazer na rua. Ele cria reuniões, ele cria encontro com amigos, ele cria problemas no trabalho. Simplesmente para poder ficar fora. E isso é inconsciente, gente. Não é o cara maquinando, não. É literalmente. As coisas vão acontecendo, fazendo com que ele fique fora de casa. Agora, um homem fora de casa, o que acontece? Abre espaço para um mundo velho de problema. Isso é tão terrível que realmente, inclusive no seu casamento, acredite, o seu cônjuge ele tem uma história. Por pior que ele esteja te oferecendo certas coisas, existe uma história por trás disso. Eu tô lembrando aqui daquele filme A Cabana e a gente passou ele no desafio e eu fui assistir o por trás das cenas, né, do Cabana. Porque aqui em Goiânia tem um restaurante. O restaurante chama Cabana. E a Lisa achou engraçado. Aí, enfim, do Cabana. Da Cabana. Da Cabana. Do Cabana. Tô falando do restaurante. Da Cabana. E ele foi contando, gente, e ele teve uma história de vida tão difícil. Na verdade, o protagonista do filme é o escritor. É a vida do escritor. Pesado. E o cara passou por perrengue muito grande. E ele tava comentando até mesmo uma situação em que ele traiu a esposa. Isso ele não mostra no filme da Cabana. Mas enfim, ele era um marido ruim pra caramba. E ele fez aquela mulher sofrer. No filme a gente vê que realmente dá a sensação que a mulher era realmente muito boa, esposa, e sempre muito servil, muito preocupada com ele. E parece que era. E por fim ele chegou a trair essa esposa. E, poxa, mas, né, muita dor que trouxe ali. E ele comentando que depois do processo todo que ele passou, que Deus o levou a passar, né, para realmente curar feridas, inclusive não só da situação com a filhinha, mas lá com o pai, lá da infância dele, ele viu que até mesmo a traição ele fez porque ele não se permitia conectar emocionalmente com a esposa. Porque ele viveu uma vida com traumas tais
que ele tinha medo de se conectar emocionalmente com as pessoas. Então, enfim, o seu cônjuge tem uma história que muitas das vezes você não sabe, ou algumas delas, alguns traumas que nem mesmo ele tem a consciência de tudo que gera. E ele aqui que eu tô falando é ele ou ela, tô falando o cônjuge, né? E que então, ali no casamento, literalmente são duas pessoas que são colocadas, são jogadas nessa situação e que tá ali o tempo todo lidando com o trauma do outro. Então, assim, o mínimo que a gente precisa começar a ter é mais misericórdia. É de olhar para o outro e tentar entender tudo aquilo que está acontecendo, né? Porque, assim, a Carol, ela carrega um mundo dentro dela e eu carrego um mundo dentro de mim. E a gente está hoje querendo construir o nosso mundo. Então, imagina isso. Então, existem reações minhas e reações delas que vêm como reflexo de muita coisa que aconteceu lá atrás. E que cada um precisa resolver. A Carol não vai resolver meus problemas. Ela não vai resolver as minhas dores, ela não vai resolver os meus traumas. Ela pode ser uma auxiliadora nesse processo. Ela pode me apoiar, ela pode compreender, ela pode me ajudar a enxergar coisas que eu não enxergava. Mas é interessante, porque através dos seus confrontos com o seu cônjuge, muitas das vezes Deus te usa. Então, assim, literalmente no casamento, Deus vai estar o tempo todo usando um e o outro. Os defeitos do seu cônjuge para te tratar. E da mesma forma, os seus defeitos vai tratar o seu cônjuge, entendeu? Então, se você se permitir ser tratado, ser realmente moído diante dessa situação toda, você vai receber o melhor de Deus, inclusive através do casamento. Vai sendo lapidado, literalmente, na pancada, mas vai sendo lapidado. Igual aqui eu tô dando, por exemplo, meu testemunho, eu fui curada profundamente de dores da infância através do meu casamento. Dores que talvez eu nunca iria encarar se não fosse o Diego para me incomodar, para me levar a olhar para aquilo, para realmente me levar a subir de nível, eu como indivídua, eu como pessoa, entendeu? Então, assim, eu não sei qual a situação do seu casamento hoje, não sei como é que você tá, mas passe a olhar o seu casamento de uma forma diferente. O que o meu casamento revela sobre mim? O que o meu cônjuge revela sobre mim? O que isso tudo, esse jeito que tá hoje, mostra que há de dores em mim, de coisas que eu permiti, de coisas que... de padrões que eu repeti, de situações de fidelidade que eu tive com a minha mãe, de fidelidade que eu tive com meu pai, que eu acabei escolhendo esse cônjuge aqui pra cair como uma luva no papel que eu tinha na família de origem, entendeu? Se você se permitir olhar de verdade, se você se permitir olhar com coragem, com coragem, por quê? Porque não é fácil, não. Você vai encontrar curas profundas para você. Você vai realmente ser transformado de uma forma que você nunca mais vai ser o mesmo. E aquilo que antes era uma crise de casamento, aquilo que antes era um problema de casamento, vai se tornar uma cura enorme para você. Entendeu? No entanto que, porque assim, realmente o casamento dos papéis, né, ele está em primeiro lugar, mas antes do casamento vem você, vem o seu eu. Então nessa história toda, o seu eu vai ser curado. Primeiro o indivíduo é tratado, depois o casamento é restaurado. É sempre nessa ordem. E nós estamos aqui levantando com vocês um grupo de pessoas que acreditam inteiramente no casamento, que lutam para restaurar, para fortalecer, para potencializar o casamento, né?
Não sei se você está no primeiro, está no seu segundo casamento. O que importa é o seguinte, o teu casamento ele tem um propósito. E tem um propósito de fortalecer vocês dois. Tem um propósito de trazer transformação para vocês dois. Tem um propósito para trazer crescimento para vocês dois. Porque só assim vocês estarão aptos a exercer o propósito desse casamento. Que é o quê? Que é expandir a ordem, é expandir, sabe, o equilíbrio, é trazer um ambiente melhor, é produzir pessoas melhores, é entregar uma situação mais favorável para os nossos filhos. Entende? Casamento está ligado a isso, está ligado à expansão, está ligado a crescimento. E tudo isso parte de um casal que se propõe a crescer junto. Não é tudo pronto, nada vem pronto. Porque o segundo caminho é eu continuar vivendo uma vida de reclamação, continuar vivendo uma vida de mimimi, continuar vivendo uma vida de forma automática e pura e simplesmente passar por esse casamento e continuar a mesma pessoa de antes. A tia Maria entrando aí. Oi, tia, tudo bem? Beijo, tia Maria. Beijo. Então, assim, decida hoje ser transformado pelo casamento. Decida realmente... reprogramar teu casamento. E ser reprogramado através do casamento. Através do casamento. Assim, é você pegar os padrões bons e você potencializá-los. É você pegar os padrões que não foram tão bons assim e transformá-los, ressignificá-los. Porque assim a gente vai aprimorando no caminho. A gente vai melhorando tudo. Exatamente. Isso está de brincadeira. Eu acho que ninguém está escutando, não. Amém. Então tá, vamos na naturalidade. Vamos na naturalidade. Então, assim, então que essa seja a sua decisão todos os dias, entendeu? De lutar por isso. De lutar pelo teu casamento do início ao fim. E entender que ele é um instrumento poderoso na mão de Deus. Ele é um instrumento poderoso na mão de Deus para poder potencializar, fazer vocês crescerem. Isso, moleque, senta aqui. Fazer vocês crescerem, fazer vocês alcançarem lugares que vocês não alcançariam sozinhos. Vocês construírem padrões que vocês não conseguiriam construir sozinhos. Exatamente isso. Pode ser que hoje você esteja assim, cara, eu podia ter escutado isso antes. Ou, você está falando porque o seu casamento não está igual o meu. Gente, fora de brincadeira. A gente já passou por uns perrengues que você não tem ideia. Entendeu? E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui numa situação muito mais favorável. Eu falo, não tem mais briga? Não, pelo contrário. Agora a briga tem propósito, porque assim, as nossas discussões hoje ficaram mais legais. Entendeu? E ficaram mais profundas. Ficaram mais profundas também. Porque aí a gente, o Diego, olha lá a dor que tá aí dentro de você, a dor na sua infância, seu padrão de pensamento. Aí de onde que veio isso? Aí ele chega e manda eu olhar pra mim, olha pra dentro. Presta atenção, o que você está repetindo? Nossa Senhora, o trem ficou profundo aqui. Você está brigando comigo mesmo ou não? A gente começa aquela coisa toda assim. Depois eu dou as dicas, porque a gente fala também muito sobre traço de caráter, né? No casamento com propósito. Aí lá você começa a entender algumas reações. Tem coisa que é bom você não falar, não. Tem coisa que é bom você guardar para você, para poder manter o equilíbrio em casa. Mas você começa a ter você começa a ter uma discussão que realmente ela acrescenta. É um confronto que vai levar a um crescimento, que vai levar a um posicionamento diferente. Né? Hoje eu sou um homem totalmente diferente do que era quando casei. E isso eu devo à minha mulher. Ela conseguiu extrair isso de mim. Ela conseguiu enxergar coisas que eu não enxergava em mim. Entendeu? E por isso ela exigia coisas que eu também não achava que eu conseguia entregar. Mas assim... isso é ser usado na construção do outro, no crescimento do outro, entendeu? E esse processo é uma delícia, é trabalhoso, mas é uma delícia porque você começa a ver os frutos. Um confrontando o outro para crescer. Vai gerando fruto, gerando fruto, as coisas vão acontecendo, a sua vida financeira melhora, entendeu? O seu relacionamento com o trabalho melhora, o seu relacionamento com o teu corpo melhora, sua preocupação com a sua saúde melhora, tudo vai melhorando. Né? A sua compreensão como um todo, sua compreensão no corpo, na alma, no espírito muda. Por quê? Porque ali você consegue encontrar alguém que te complementa em tudo. Até nas coisas que você não gosta.
Até no que você não gosta, existe um complemento. Não que te completa, né? Exatamente. Que é diferente. Exatamente. Explica a diferença. Não, porque na maioria das vezes a gente está procurando alguém para completar algo que está faltando em mim, algo que está de vazio em mim, algo que está de dor em mim. E as dores dentro do seu coração, as dores que vieram desde a infância, os vazios, isso daí, deixa eu falar, quem preenche, quem é os responsáveis por preencher é Deus e você. É Deus e você. Cada um cuida da sua bagunça. Literalmente é cada um olhando para dentro e falando o que eu preciso me dar, o que eu preciso curar em mim. E quando você realmente entende isso, você inclusive para de ser um peso pro seu cônjuge e passa a ser realmente eficaz na cura e das travas que estão dentro de você. Porque enquanto a gente fica ali que o outro precisa me dar... A gente sempre olha pro defeito do outro. O defeito do outro é fácil de enxergar. Eu enxergar, nominar e apontar os defeitos dela é a coisa mais fácil do mundo. Difícil eu encarar os meus problemas. As confusões que eu criei aqui, as minhas bagunças, eu preciso enxergar. Ela enxerga muito mais fácil do que eu. Então, se eu não usar dos olhos dela para poder resolver os meus problemas, eu estou no sal. Se eu começar a encarar que tudo que ela fala para mim é porque ela quer me denegrir, ela quer me derrubar, eu estou no sal. Falta maturidade. É o que a gente fala de adultizar. A gente precisa adultizar, a gente precisa ficar adulto, a gente precisa crescer. A gente precisa entender o seguinte, olha só, eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso resolver as minhas bagunças, senão eu não vou sair do lugar. As coisas não vão sair do lugar, o casamento não vai melhorar, e, inclusive, nada vai melhorar. Tudo vai ficar estagnado. Agora, quando ela começa a enxergar, não é bem assim, você não acha que poderia ser assado? Pera aí, você não acha que está exagerando nisso? Você não acha que está de menos naquilo? E eu falando para ela da mesma forma, então ela tem a oportunidade, através dos meus olhos, enxergar coisas fortes que ela precisa mudar. E eu da mesma forma. Isso. E assim a gente consegue ir reprogramando o nosso casamento. A gente tira o nosso casamento do piloto automático, que muitas vezes o piloto automático está voltado para uma tragédia, sabe? Está voltado para o conflito, para o desentendimento. A gente vai perdendo interesse um no outro, daqui a pouco o Siri está falando aqui. E muitas vezes a gente se torna dois irmãos, entendeu? Que dividem a mesma cama, perde a atração, perde a cumplicidade, perde o envolvimento, simplesmente porque a gente deixou de usar o olhar do outro, deixou de se beneficiar pelo olhar do outro, entendeu? Às vezes você está na igreja, você tem uma vida dentro da igreja e o casamento está destroçado dentro de casa. Por quê? Porque a gente deixou de usar o instrumento que é o outro na nossa vida, para o nosso crescimento. Isso aí. Foi bom, né? Enfim, gente, fiquem já de olho que em junho a gente vai estar lançando o curso do casamento com propósito. Vai ter casamento com propósito. Vamos Esse é com propósito mesmo. Vamos construir muita coisa junta. E assim, muitas fichas vão cair. É o que a gente está orando, é o que a gente está preparando aqui, tá bom? Não perca, já vai preparando. Material super gostoso para vocês, para que seja simples, fácil, prático. Isso aí, já vai chamando mais gente, convidando mais gente, tá bom? Conseguir restaurar, melhorar, potencializar, eu não sei em que fase que você tá, mas o importante é a gente conseguir fazer com que o nosso casamento funcione. Isso aí. Funcione de fato. Tá bom? Gente, abração para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito bom ter vocês aqui. Vocês que chegaram no final perderam o sorteio para Maldivas. No próximo a gente faz mais um, né? Para Maldivas. E até semana que vem, viu? Quinta-feira tamo junto. Vamos conversar mais. Vamos falar de casamento, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus.